Quer lhe chamemos Dia das Bruxas, Halloween, Samhain ou Dia de los Muertos, a transição de outubro para novembro é um período cheio de simbolismo, dedicado à celebração dos antepassados, e nestes dias é como se o véu que separa os mundos estivesse mais tenue. E claro que nesta altura do ano pensamos mais nos nossos fantasmas, nos nossos arrependimentos, nos medos que se recolhem nas sombras quando acendemos a luz. Aliás, esta é uma quadra para celebrar o medo. Enfrentar o que nos assusta faz parte da experiência humana, lembra-nos as nossas vulnerabilidades, é um convite para confrontar aquilo que nos tira o sono. E que melhor forma de enfrentar e celebrar o que nos assusta do que ouvir uma boa história, fazer uma caminhada à chuva ou arranjar um disfarce de Halloween de última hora com uma referência obscura que ninguém percebe. Eu já não escrevia um episódio há algum tempo, porque o trabalho infelizmente não me tem permitido, mas nesta época do ano eu tento sempre reservar um tempinho para me embrenhar em leituras um pouco mais inquietantes, filmes e séries sobre o sobrenatural, ou para ouvir álbuns que captam este espírito mais sinistro da quadra. Então tirei a tarde deste dia 31 de outubro para fazer uma lista de livros, filmes, séries e álbuns alusivos a esta época. Em cada categoria vou fazer 2 partilhas. A primeira de um livro, filme, série e álbum que já conheço e que recomendo, e a segunda, a de um livro, filme, série e álbum que estou a planear explorar nos próximos dias, antes que se comecem a ouvir músicas de Natal em todos os supermercados e cafés. Bom, podem pegar num chazinho e na manta, acender uma vela ou trancar as portas, não sei, façam como quiserem, e vamos a isso. O livro que conheço e que recomendo é o We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson. Este foi o último livro escrito pela Shirley Jackson, foi publicado em 1962, ou seja, 3 anos antes da morte da autora. Em português, penso que o título é Sempre Vivemos no Castelo. Então, este livro conta a história de uma família, mais especificamente da família Blackwood, de 2 irmãs que vivem com o tio, isoladas numa mansão que está em ruínas. Isto porque 6 anos antes da história começar, os pais, o irmão mais novo e a tia morreram envenenados à mesa de jantar nessa mesma casa. E a irmã mais velha, a Constance Blackwood, tornou-se a principal suspeita do crime, mas a polícia percebeu que não tinha sido ela a envenenar a família e ela foi ilibada. Mas as pessoas da cidade não ficaram convencidas e ostracizaram a família Blackwood por causa disto. Então, quando a história do We Have Always Lived in the Castle começa, aquilo que se sabe é que a irmã mais velha, a Constance, não sai de casa há 6 anos, desde que o crime aconteceu. A Mary Catherine, que é a narradora e a irmã mais nova, é quem vai de vez em quando à cidade para comprar comida, para trazer livros da biblioteca, é ela que vai interagindo com o mundo exterior. E o tio Julian é o único membro da família que foi envenenado, mas que sobreviveu. Ele está numa cadeira de rodas e passa o dia a escrever e a reescrever as suas memórias. E este livro, que é relativamente curto, lê-se relativamente rápido, é um dos meus livros preferidos que eu li nos últimos anos, marcou-me mesmo muito. A perspectiva é inteiramente da narradora, portanto da Mary Catherine, que tem 18 anos, e a Mary Catherine, ela é muito ritualística na forma como vive e ela faz várias coisas, vários pequenos rituais que na mente dela protegem a família do exterior, portanto este isolamento do exterior
para a Mary Catherine é visto como algo protetor, é algo que ela quer proteger a casa e a família, a irmã e o tio, do exterior. E a certa altura o que acaba por acontecer é que vem um primo entrar neste ambiente e perturbar esta ordem, e depois a história desenvolve-se a partir daí. Um livro que ainda não li, mas que vou ler estes dias, chama-se em inglês The Blind Owl e é da autoria de Sadek Hedayat. Foi publicado em 1936 e é, tanto quanto percebi, sobre um pintor que fala com uma sombra na parede do seu quarto e esta sombra parece uma coruja, daí o título The Blind Owl. Segundo aquilo que li sobre o livro, a primeira parte do romance é mais surrealista, mais febril, parece um pesadelo, tem descrições da mulher que este narrador ama e que odeia ao mesmo tempo, também descrições de um velho com um turbante, todas assim interligadas numa teia labiríntica. E a segunda parte deste romance conta a mesma história da primeira, mas num tom mais realista, mas ainda assim bastante inconsistente com aquilo que foi narrado na primeira metade, parecendo não contar a história toda, pelo menos segundo aquilo que li sobre o livro. O autor, Sadek Hedayat, é iraniano e é conhecido por ter sido um dos primeiros escritores modernistas do Irão. Era um grande estudioso e grande apreciador do Edgar Allan Poe e do Franz Kafka. Também ficou muito conhecido por estudar a história do Irão, as narrativas tradicionais do Irão. Desde 2006, segundo aquilo que li, a reedição das obras de Sadek Hedayat é proibida no Irão. Estou bastante curiosa para me dedicar à leitura deste livro estes dias. Parece-me ser uma obra bastante interessante, assim, sobre a loucura, a obsessão. O filme que conheço bem e que recomendo chama-se The Hunger. Foi o primeiro filme realizado pelo Tony Scott, que é o irmão mais novo do Ridley Scott. O filme estreou em 1983 e tem a Catherine Deneuve, a Susan Sarandon e o David Bowie a interpretar os papéis principais. Conta a história de dois vampiros, portanto a Catherine Deneuve e o David Bowie, que formam um triângulo amoroso assim meio psicótico com uma médica que é a Susan Sarandon. A personagem da Catherine Deneuve é uma vampira com muitos séculos de existência. Dá a entender que ela existe desde o tempo do Antigo Egito. O David Bowie é o companheiro atual desta vampira, interpretada pela Catherine Deneuve, e o David Bowie era violoncelista em França no século XVIII, na altura em que a Catherine Deneuve o transformou em vampiro. Atualmente eles vivem em Nova York, nos anos 80, e fazem-se passar por um casal rico de professores de música clássica. O David Bowie descobre que a imortalidade dele, ao contrário da imortalidade da Catherine Deneuve, não é o tipo de imortalidade que promete a juventude eterna. Ou seja, ele é imortal, tal como ela, mas de repente ele começa a envelhecer, o corpo dele começa a envelhecer. Enquanto a Catherine Deneuve é imortal, mas permanece sempre com um corpo, um aspecto, uma aparência jovem. Para tentar resolver este problema, o David Bowie vai à clínica onde trabalha a Susan Sarandon, que trabalha na área da gerontologia e está especificamente a estudar o envelhecimento rápido e acelerado nos primatas. E ele tem a esperança que a Susan Sarandon o consiga ajudar a resolver o problema dele, do seu envelhecimento repentino. O filme tem uma cena de abertura muito conhecida. Aliás, o filme acabou por se tornar um filme de culto por várias razões, mas uma delas é
esta cena de abertura em que a Catherine Deneuve e o David Bowie, os vampiros, vão à caça de umas novas vítimas numa discoteca. E a cena em que os dois estão a seduzir e mais tarde a matar um outro casal tem como música de fundo a canção Bela Lugosi is Dead, dos Bauhaus. O vocalista dos Bauhaus, o Peter Murphy, também aparece no filme. Ele está numa jaula e parece estar nesta discoteca a cantar a música Bela Lugosi is Dead, enquanto estas cenas de sedução e de morte se desenrolam. É muito interessante por várias razões. Uma delas é porque o Bela Lugosi, que é mencionado no título da música e na música, Bela Lugosi is Dead, é o ator húngaro que fez de Conde Drácula no filme clássico do Drácula, de 1931, portanto, o vampiro mais famoso de todos. A cena da discoteca deste filme, do The Hunger, ao som dos Bauhaus, também inspirou um videoclipe, o videoclipe do She Wants Revenge, da música Tear You Apart. Portanto, se forem ver o videoclipe do She Wants Revenge e forem também ver a cena inicial do The Hunger, vão ver muitas semelhanças entre as duas. O filme que não conheço, mas que gostava de ver ainda estes dias, nesta quadra do Halloween, é um filme francês que se chama Les Yeux Sans Visage, conhecido em inglês como Eyes Without a Face. Este filme estreou em 1960, é um filme a preto e branco sobre um cirurgião plástico que tem uma filha que ficou com o rosto desfigurado depois de um acidente de carro. E este cirurgião tem uma obsessão que é a de fazer um transplante facial à filha, para ela não estar mais desfigurada, o que leva este cirurgião a cometer uma série de crimes que incluem o sequestro de jovens mulheres que ele mata para poder usar os rostos delas para transplantes. Pronto, a filha deste cirurgião vive escondida em casa e usa uma máscara do próprio rosto, onde apenas são visíveis os olhos dela por baixo. Daí Eyes Without a Face, ou Olhos Sem Rosto, que é o título do filme. O Pedro Almodóvar inspirou-se neste filme para criar o filme dele, que se chama A Pele que Habito, que também é sobre um cientista que faz transplantes forçados à sua vítima. E outra curiosidade, Eyes Without a Face também é o título de uma música muito conhecida do Billy Idol, e o refrão desta música também menciona o título do filme em francês, que é Les Yeux Sans Visage. Portanto, outra música inspirada por um filme que poderemos também aqui ver uma certa um certo elemento assim um pouco perturbador aqui da vítima, que tem uma máscara que é o próprio rosto, que é também uma imagem que foi aproveitada em muitos filmes de terror desde então. Uma série que vi e que recomendo é uma série da BBC que se chama In the Flesh. É uma série que aborda o conceito dos zombies de uma forma muito interessante. A história passa-se no Reino Unido, alguns anos depois de um apocalipse zombie, onde milhares de pessoas que tinham morrido se tornam mortos-vivos sem consciência, portanto, pronto, um zombie. A série não é sobre o período em que os zombies atacam os vivos, é sobre o período depois disso, portanto, os anos que se seguiram. Os militares conseguiram conter os mortos-vivos e aqueles que não tinham sido destruídos levaram uma vacina que lhes devolveu a consciência e as memórias do tempo em que ainda estavam vivos. E depois o governo
tenta reintegrar estes mortos-vivos na sociedade, o que acaba por criar muitos problemas porque as pessoas, os vivos, têm medo deles e, além disso, muito ressentimento e muita raiva por causa do período em que estes mortos-vivos estavam descontrolados e durante o qual muita gente morreu por causa deles. Para reintegrar estes mortos-vivos, a palavra zombie deixa de ser usada para os descrever. Oficialmente passam a dizer que estas pessoas, estes mortos-vivos, sofrem de Partially Deceased Syndrome, ou Síndrome de Morte Parcial, pronto, PDS. Estes mortos-vivos reintegrados, ou pessoas com síndrome de morte parcial, usam maquilhagem e lentes de contacto para tentar disfarçar o facto de serem zombies. Mesmo assim, são discriminados e ostracizados pela sociedade. A personagem principal desta série, o Kieran, é um destes zombies reabilitados e ele sente uma profunda culpa por tudo aquilo que fez enquanto estava inconsciente e num estado completamente alterado. É uma série muito bem feita, muito emocionante, emocionalmente, aliás, muito forte, e chegou a ganhar um BAFTA. Quem me conhece deve ter ouvido esta recomendação e pensado: como assim não falas da série Teen Wolf da MTV? E a única resposta que tenho para vocês, caros ouvintes que tão bem me conhecem, é que vocês não estão preparados para essa conversa. Portanto, nem venham pedir, porque senão eu ia passar 2 horas só a falar sobre a série Teen Wolf da MTV. Isso é pano para outras mangas e tema, quem sabe, para outro episódio, mas não hoje, porque senão nunca mais saímos daqui. Uma série mais ou menos da mesma altura da série da BBC In the Flesh é a série francesa Les Revenants, The Return, em inglês. É também uma série sobre zombies e também tem uma perspectiva mais existencial, mais melancólica sobre este tema dos zombies ou dos mortos-vivos. Eu comecei a ver a série na altura em que saiu, sem legendas, porque eu queria praticar o meu francês, e acabei por desistir passados alguns episódios e gostava de ver a série até ao fim. É sobre uma cidade rural francesa, assim à beira das montanhas, onde alguns dos moradores que já tinham morrido há uns anos começam a reaparecer. E reaparecem como? Têm forma humana, não aparentam ter envelhecido desde o momento em que morreram e também não parecem ter consciência de que tinham morrido. Pronto, a premissa é bastante semelhante à da série da BBC, em algumas coisas, porque aqui os mortos também tentam retomar as suas vidas, portanto há aqui uma tentativa de reconciliação com os vivos também se deparam com as dificuldades, sobretudo a dificuldade de lidar com as questões que ficaram por resolver antes destas pessoas terem morrido, ou com o peso da própria morte destas personagens que agora regressam. E tal como a série da BBC, também esta série francesa mostra diferentes tipos de mortos-vivos, portanto, diferentes tipos de morte, e o que é que isso implica para as famílias e para as próprias pessoas, e a forma como as próprias pessoas, voltando à vida, lidam com a própria vida e com a própria morte. Portanto, temos as personagens que morreram de acidente, as que morreram assassinadas, as que morreram voluntariamente, entre outras formas de morte. Aliás, uma das personagens que regressa é um assassino em série que tinha sido morto anos antes, e com o regresso dele começam a acontecer novos assassinatos na cidade. Estas duas séries pegam no tema dos mortos-vivos de uma forma bem mais emotiva do que os filmes de zombies mais convencionais. Tenta humanizar estas figuras monstruosas e usar este conceito, esta ideia, este símbolo para falar sobre a morte, sobre os arrependimentos e sobre questões mais familiares e de foro mais social.
Passando aos álbuns, um álbum que conheço bem e que recomendo bastante nesta quadra sinistra é o White Chalk, que é o 7º álbum da PJ Harvey. Foi lançado em 2007 e é um dos álbuns mais narrativos e mais, talvez, introspectivos da carreira da PJ Harvey. A capa do álbum, as letras das canções, as melodias, tudo junto cria um ambiente muito fantasmagórico e neste álbum a voz da PJ Harvey é ela própria distante, com muito eco em algumas canções. Ela usou instrumentos que até então não tinha usado muito nos seus álbuns anteriores, como o piano e a autoharpa, acho que é assim que se diz, é uma harpa pequena que é parecida com uma cítara. A canção mais conhecida deste álbum talvez seja When Under Ether, que a PJ Harvey ainda toca bastante nos seus concertos. É sobre a morte, o nascimento e a consciência, ou mais a perda gradual de consciência no momento de anestesia no hospital, que parece ser a situação descrita na canção. Este álbum faz-me muito lembrar as fotografias da Francesca Woodman, que são fotografias a preto e branco, autorretratos. A maior parte destas fotografias são autorretratos que mostram a própria fotógrafa numa casa decrépita. As fotografias são desfocadas pelos movimentos e ela movendo-se no momento de tirar a fotografia parece um fantasma, fica a parecer um fantasma que se funde com a própria casa destruída, e o álbum White Chalk transmite um pouco esta ideia, este apagamento. Aliás, há uma entrevista em que a PJ Harvey fala sobre o título do álbum e diz que ela gosta desta imagem do giz branco porque parece que transmite esta ideia de que algo pode ser apagado, mas deixar um resquício. Há também uma certa delicadeza nesta imagem que a música e toda a parte visual do álbum também evoca. E por último, um álbum que eu achava que conhecia, mas que gostava de ficar a conhecer melhor, é um álbum dos The Mars Volta que se chama Frances the Mute. Os The Mars Volta são uma banda de rock progressivo, meio psicadélico, e os dois principais membros dos The Mars Volta, o Omar Rodrigues Lopes e o Cédric Bixler Zavala, faziam parte dos At The Drive-In antes de fazerem o próprio projeto. Eu ouvia muito The Mars Volta quando era adolescente, principalmente uma música deles que se chama The Widow, a viúva. Nunca mais ouvi os The Mars Volta, até recentemente, quando li um artigo que falava sobre este álbum, o Frances the Mute, que é o álbum que inclui a tal música que eu ouvia quando era adolescente. Aparentemente, um dos produtores deste álbum, no passado, tinha sido um repo man, ou seja, um género de cobrador que ia à casa das pessoas penhorar os bens delas, pessoas que deviam dinheiro ao Estado. Acho que ele especificamente ia penhorar carros, acho que ele ia apreender os carros das pessoas. E num dos carros que ele apreendeu, que ele penhorou, ele encontrou um diário de um homem que neste diário descrevia a sua busca pelos seus pais biológicos e descrevia tudo, incluindo os nomes das pessoas com quem se foi cruzando no caminho. Pronto. Este diário inspirou o conceito, os nomes das personagens e a narrativa contada no álbum Frances the Mute, dos The Mars Volta, que conta a história de um órfão que se chama Vismund Cygnus e de outras personagens como a Frances, a Miranda e uma personagem que se chama Cassandra Gemini. Musicalmente, as canções deste álbum são muito longas, com vários movimentos, muitas dimensões, improviso, um toque de jazz, trompetes e a voz absolutamente incrível
do Cédric Bixler-Zavala, acabei por me aperceber que a música que eu gostava quando era adolescente era talvez a mais consumível do álbum, a mais fácil de ouvir, digamos assim, e eu quero voltar a ouvir o álbum com mais atenção, com outra idade, sabendo da história por trás do álbum e talvez com outra paciência para o espraiamento e os desvios que são tão típicos do prog. Eu acho que vou fazer uma playlist com uma seleção de músicas que referi no episódio de hoje, porque está a ser difícil escolher só uma para terminar o episódio, mas acho que vos vou deixar com uma artista que fiquei a conhecer há relativamente pouco tempo. Ela chama-se Muiziu. Nasceu em Belfast, mas os pais são de Hong Kong, e a Muiziu usa muitas referências ao chinês, ao cantonense, à cultura chinesa nas músicas dela. Deixo-vos com uma canção dela que se chama, e desculpem a pronúncia, Zi-Oi, ou Zi-Oi, uma canção que transmite o tipo de melancolia e de inquietude que pairam no ar nesta estação de quimeras e de pumpkin spice lattes. Aproveitem como eu vou aproveitar antes que os doces tentáculos da quadra natalícia se cerrem inevitavelmente sobre nós. Todos os livros, filmes, séries mencionados ao longo do episódio vão estar na descrição, incluindo uma playlist que vou criar com algumas das músicas que referi neste episódio, caso as queiram ouvir com atenção. E assim me despeço, sem grandes certezas, sem grandes angústias. Até à próxima.